Um dia um mentorado meu chegou aqui pela primeira vez, sentou nessa poltrona e ele me falou: Rafa, eu não sei mais o que fazer. Eu trabalho há muito tempo dentro da empresa que eu tô e fui elencado a líder. Eu domino toda a parte operacional, entendo sobre todos os processos, mas a minha equipe não está engajada, está tendo conflitos, as pessoas não estão me respeitando, as pessoas que chegam eu não consigo reter, estou perdendo pessoas importantes e eu não sei mais o que fazer. E aí eu te pergunto para ti que está aqui, não importa se tu está começando a liderar agora, se tu está querendo liderar uma equipe ou se tu já lidera há bastante tempo. O que eu te pergunto é, quantas vezes tu fugiu de uma conversa difícil por medos, quantas vezes tu deixou de inovar, quantas vezes tu puniu um colaborador e desmotivou não somente ele, mas também toda a equipe, quantas vezes tu foi conflitado pela pessoa que está ali por não dominar totalmente o operacional, quantas vezes tu perdeu o pulso firme, ficou com medo de gerar algo ruim e a equipe não engajou. O reflexo de tudo isso, eu sei, porque no tempo que eu atendo empresas eu vejo isso se refletindo em descomprometimento, atrasos de pedidos, pressão, estresse, ansiedade, desmotivação constante. E como que eu sei disso? Eu me chamo Rafael Granella, eu sou fundador da Permeases, há 15 anos eu estudo a mente e o comportamento humano. Já transformei a vida de mais de 2.000 pessoas e faço um trabalho corporativo. Ao longo desse tempo eu venho ajudando essas empresas a obter mais resultados através das pessoas, principalmente através das lideranças. E me especializando em comunicação, inteligência emocional, entendendo como que funcionam as dinâmicas dentro de um ambiente corporativo, eu fui desenvolvendo e criando métodos para que eu pudesse ajudar ainda mais as lideranças a ter resultado. E esse método eu estou trazendo para ti agora, hoje, nessa aula totalmente gratuita. Vamos lá. Quantas vezes dentro do teu trabalho tu se sentiu perdido sem saber que papel de fato tu precisava exercer? Um dos maiores problemas das lideranças é a falta de clareza dos papéis deles, do que de fato eles precisam fazer. E é muito comum o líder ser elencado líder pela experiência operacional. Ele tem tanto tempo de empresa, ele domina toda a casa, ele quer ser promovido e aí botam ele lá como um líder. Mas será que de fato ele exerce liderança? Quais os papéis base para um líder conseguir ter resultado de líder e não de ainda ser operacional? Primeiro, é servir. O segundo, extrair o potencial máximo das pessoas. E para isso, o primeiro passo que o líder deve dar é fazer uma gestão de tempo melhor das atividades. Porque a gestão de tempo, enquanto ele era operacional, é uma. Quando ele passa a ser líder, é totalmente outra. E o foco no resultado, na entrega e tudo mais, faz ele esquecer de trabalhar outros dois fatores fundamentais, que é o nós, o time, e o individual. O indivíduo de cada um, bem como o indivíduo dele. Ficam tão focados em um looping, no piloto automático tão grande, que eles esquecem de algumas etapas. E é por isso que eu criei o conceito 3PAV, o método do líder da nova era. O método que ajuda o líder a ter mais clareza e saber exatamente como fazer esse passo a passo. Vamos lá? Olha só, o que é o método 3PAV? Eu divido ele em propósito, princípios, progresso, autonomia e valores. Tá, Rafael, mas propósito, o que é propósito de fato? Muita gente nem sabe o seu propósito. Muita gente nem sabe o que é propósito. Muita gente não sabe nem os seus princípios, nem os seus valores. E aí como é que o líder vai gerenciar o progresso e a autonomia? É difícil, né? Propósito não é somente tu dizer para a pessoa que está ali na tua equipe o propósito da empresa, ou por que a empresa faz aquilo, ou o que ela gera para a sociedade. O alinhamento de propósito entre o líder, entre a equipe, entre a empresa, vai muito além. Porque o propósito daquela pessoa pode ser totalmente diferente do líder, bem como do da empresa. E imagina 3 pessoas com propósitos diferentes caminhando diante de um objetivo. O que vai acontecer? O objetivo está aqui, as pessoas estão aqui. Um puxa para cá, um puxa para cá e um puxa para cá. Até vai andar em direção ao objetivo. Mas quanto tempo de fato vai levar para lá? Eu uso sempre a analogia com o time de futebol. Se pegar o treinador, o líder e o capitão, tu vai chegar e vai dizer para o zagueiro: qual é o teu papel, zagueiro? O zagueiro vai dizer: meu papel é defender, chutar a bola para frente. Qual é o teu papel, atacante? É fazer gol. Mas na verdade não é. Porque se o treinador dizer para o zagueiro: vai para a área fazer gol,
papel dele não é mais defender, a função dele não é mais defender. A gente confunde muito função com papel. Na verdade, a base de cada jogador dentro de campo, o papel de cada um ali é ajudar o time a vencer. E na tua equipe, todo mundo tem que estar alinhado com isso. Ajudar o time a vencer com um propósito. Ajudar o time a vencer para quê? O que todo mundo ganha se o time vence? O que a empresa ganha se o time vence? O que as pessoas lá fora ganham se o time vence? Propósito é isso. Tu não vai descobrir em um dia, tu não vai descobrir em uma aula pequena como essa. Mas tu pode descobrir ao longo do caminho da tua jornada e ajudar a tua equipe a pensar sobre isso, para que todo mundo se alinhe de fato ao propósito da empresa de uma forma mais clara. E princípios, Rafa? O que é princípios? Princípios é o que vai te manter diante ao propósito e ao objetivo. Transparência, gentileza, comprometimento. São princípios que o líder pode colocar para a equipe e juntar junto com a equipe. O que a gente precisa? Quais são os princípios base para a gente? 3 princípios. Respeito, comprometimento, transparência, honestidade. E aí todo mundo firme nesses princípios, a coisa vai fluir muito melhor. E as pessoas que não se manterem dentro desse princípio, o líder tem que ter o pulso firme para cobrar. O pulso firme que, se precisar demitir, demitir. Princípios e valores são fundamentais nessas etapas, principalmente para o caminho que se leva. Progresso, né? E aí entra um grande lance, o progredir, o andar, o quanto que tu está acompanhando o progresso da tua equipe, o progresso das pessoas que estão ali no teu time, como que elas estão progredindo no desenvolvimento delas, nas competências delas, no conhecimento delas, ou tu está prendendo elas. Muito líder perde boas pessoas por não fazer uma gestão de conhecimento da sua equipe, por não ajudar o time a crescer, por não ajudar o time a vencer. Ele está tão pensando, porque quando o líder sai do operacional, ele sai tão pensando na autovalorização dele, nos ganhos dele, que ele esquece dos ganhos da equipe. E o líder, no momento que ele sai do operacional, não é mais a sua autopromoção, e sim a promoção das pessoas que estão abaixo dele. Aí ele sobe para ser um líder nível 1. E quando ele sai desse operacional e começa a focar no resultado dos outros, para que os outros tenham resultados e não ele tem muito mais resultados. E é através do progresso que se gera esse acompanhamento. Só que o progresso, ele é construído e direcionado pela esperança. A esperança vai fazer ele andar. Por quê? Porque a esperança, tu precisa de um objetivo, tu precisa do caminho, ou seja, as metas, e tu precisa da ação. Esse é o caminho da esperança que vai te ajudar a monitorar o progresso. E entenda uma coisa, antes da gente vir para a autonomia e valores. Grande parte das pessoas, elas estão no dia a dia delas, no piloto automático, nesse looping. Ou seja, ela chegou ali na empresa, ela está um tempão fazendo aquilo e para ela tudo que é difícil é normal. Ela está tão acostumada a lidar com o estresse, com a ansiedade, com a pressão, que para ela aquilo ali é normal, é natural. E aí o que acontece? A gente tem os problemas, que para ela é normal. A gente tem as dificuldades, que para ela também é normal. A gente tem as facilidades, a gente tem as funções, a gente tem os colegas, a gente tem um looping que ela vai ali todos os dias, é todo dia a mesma coisa. Vamos lá. Todo dia tu vai para a empresa, todo dia a mesma coisa. Só que o que acontece aqui? Ela vive tão nesse piloto automático do normal que ela não consegue inovar. Ela não inova. Mas sabe por que ela não inova? Porque ela tem medo. Medo de errar, medo de ser punida, medo da crítica, medo do julgamento, medo de sentir raiva, medo que doa. E aí entra um ponto extremamente fundamental na inovação. A criatividade e a tolerância ao erro e ao fracasso. Muitos líderes punem os seus liderados quando eles erram, ofendem, xingam na frente de várias pessoas, gerando vergonha, gerando incômodo.
E isso afeta a inovação. Como é que ela vai criar novas possibilidades para resolver problemas, para facilitar a vida delas nas dificuldades, para criar novos processos, para inovar e fazer coisas novas se o líder pune, se o líder xinga, se o líder não dá autonomia para ela errar, para ela inovar. Coloca metas de erro para a tua equipe. Metas que ela vai errar a ponto de tentar inovar. A pessoa está num piloto automático ali, ela está todos os dias fazendo a mesma coisa, ela é influenciada por Instagram, por perfeccionismo, por ser perfeito, por desafios, por medos, por crenças, N fatores que afetam ela no dia a dia dela. A inovação só acontece com autonomia. Se tu não tirar ela disso aqui e não ajudar ela a inovar, ela não vai criar, ela não vai se sentir útil, ela vai se sentir deprimida e aí ela vai ser tomada por estresse porque ela não enxerga isso. Ela não enxerga isso aqui, ela não enxerga, ela só sente o estresse, ela só sente a ansiedade, ela só sente os medos. E isso aqui inibe isso aqui. Só que existe um outro fator fundamental e inibidor também. Empatia. Se você como líder tiver empatia, tu vai conseguir dar liberdade para ela errar, ou seja, o líder com empatia, ele consegue dar autonomia para o fracasso. Esse fracasso vai se transformar em aprendizado. E esse aprendizado vai se formar em inovação. E isso aqui começa a ser eliminado da tua equipe. Entendeu a importância da autonomia, mas principalmente da tua empatia ao erro? Brené Brown fala, né, que sem vulnerabilidade não se tem criatividade e sem tolerância ao fracasso não se tem inovação. E de fato é assim. Se tu não tolerar o fracasso, tu não inova, porque isso aqui precisa ser tolerável. E vai da tua inteligência emocional de saber reagir quanto às dificuldades da pessoa que está ali, a tolerância, a impaciência que tu tem. Tu tolera ou é impaciente? Tu é paciente com a pessoa ao ensinar, ao esperar o tempo dela de aprender, ou tu já sai chutando e dando pontapé na pessoa e ela se sente mal na frente dos outros porque ela se sente inútil, porque para ti é tão fácil e para ela é tão difícil? Já parou para pensar nisso? Pois é. E isso é autonomia. Autonomia ao erro. Se você não gerenciar isso e não aprender a gerenciar isso aqui, tua equipe vai fracassar. Consequentemente, tu fracassa. Porque a culpa do fracasso das pessoas que trabalham contigo não é por elas não saber fazer, não é por elas ter um pouquinho mais de dificuldade, não ter tanto QI quanto tu tem. Porque o óbvio sim precisa ser dito, e aquilo que parece ser fácil para ti, para outra pessoa pode não ser, porque ela não tem o mesmo aprendizado que tu, ela não viveu as mesmas coisas que tu, e ela precisa de condução, precisa que tu pegue pela mão e ajude ela num passo a passo, mas não fazendo por ela. Tu precisa dar autonomia para que ela faça, porque tu tá tão acostumado com o operacional que se precisar tu vai lá e faz por ela, mas o líder não faz pela outra pessoa. Isso não é ajudar, isso não é empatia, isso não é prestatividade. Tu está criando um hábito ruim naquela pessoa, tu não está desenvolvendo ela, tu não está extraindo o potencial máximo dela, tu não está servindo de verdade, porque tu tem que servir com o teu conhecimento e não com o fazer por ela. E aí por último a gente entra em valores. O que são os valores? Né? Valores são, por exemplo, os meus valores: amor, família, comprometimento em ensinar, estudar, trabalhar. Isso são valores importantes para mim. Liberdade, momentos de prazer, lazer. Quais são os valores da tua equipe? Quais são os valores? As pessoas, quando estão alinhadas em seus valores, estão perto dos seus valores, elas se sentem muito mais felizes. Se tu, como empresa e como líder, manter ela afastada dos valores dela e ficar cobrando e batendo em cima, tu vai acabar desmotivando ela. Tu vai acabar tirando ela do eixo. E isso vai afetar totalmente o resultado da equipe, o teu resultado e
e o resultado daquela pessoa. O que tu quer para tua equipe? Tu quer o melhor ou o pior para ela? O que tu quer para ti? Tu quer ser um líder respeitado pelas pessoas inteligentes? Um líder que realiza sonhos e ajuda os liderados a realizar seus sonhos? Um líder que tem o respeito da família, a admiração da sociedade por ser um líder de verdade? Tu quer isso para tua vida? Começa a implementar isso aqui no teu dia a dia, na tua rotina. E é por isso que eu criei esse método, o método do líder da nova era. O método do líder que faz a diferença na sua vida e também na vida das pessoas, porque a liderança, ela começa na tua cama, deitado contigo mesmo, lá fora do ambiente de trabalho. É lá que começa a liderança. Antes de tu ter esses resultados que tu tanto busca, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, tu precisa ser. Tu precisa ser um líder de verdade. E talvez tu precise de um método que vai te levar, pegar pela mão e te ajudar a construir tudo isso aqui de uma forma mais clara, com ferramentas, que vai te ajudar a sentar com cada um dos indivíduos ali da tua equipe e transformar eles. Ser um líder transformador, ser um líder que eleva as pessoas e não que bate nas pessoas. Se tu quer tudo isso, clica no botão aqui embaixo e aproveita essa oportunidade. Te vejo na nossa jornada. Até mais.